Primeira coisa, agradecer demais a contribuição que eu acabei de receber das 6 falas. É um trabalho realmente de muitos anos de desenvolvimento, mas especialmente nas últimas 2 semanas eu praticamente respirei o trabalho com uma intensidade absoluta para preparar a apresentação e para me fazer presente hoje. E ter essas contribuições tão abrangentes e tão específicas no trabalho realmente é um privilégio. E de autores que, no caso de todos, foram autores que eu acessei e aprendi com eles. E aí, no caso da Andrea, ocorreu que, na verdade, o seu trabalho estava na tese. É porque vocês não imaginam que as 400 páginas, vamos arredondar para 400, elas, na verdade, são resultado de cortes de capítulos enormes, principalmente na parte de introdução e problematização. E aí, numa decisão de prevalecer mais projetos e menos a discussão inicial que eu tinha feito, eu subtraí capítulos. E nesse processo, realmente, diversos pontos que tinham sido, vamos dizer, considerados em discussão, a tese ficou seca de uma certa discussão por uma questão de tamanho e por um privilégio de considerar as dezenas de projetos e não ocupar mais páginas com temas que fizeram parte em dado momento. Existe um arquivo com mais páginas do que as 400 arredondadas. E sim, é um produto, a tese é um produto de pesquisa e vivência nessa cidade, interagindo com pessoas. E ter a contribuição de vocês, então, foi realmente... Eu não consigo reagir com muito pouco tempo agora a tudo que foi dito, porque, de fato, me impactou. Fazendo um resgate, então, a começar pelas contribuições da Aspásia e fazendo um gancho com a fala do Sérgio agora, por último. De fato, existe uma tensão no trabalho que eu reconheço que foi difícil balancear entre em que medida protagonizar o projeto enquanto objeto versus o processo no qual o projeto está inserido, que é o processo de elaboração, as forças que interagem para que ele se desenvolva, seja detalhado e seja implantado. Claramente, isso foi uma tensão que eu vivi durante a tese. E talvez seja uma forma de colocar aqui como uma defesa. Limitação de espaço da tese, desejo de focar o elemento, como enfatizado pelo Sérgio, o elemento cuja presença se enfraquece a cada tempo, que é o projeto. Então, sim, a tese pesou mais em questões que podem ter ficado... Pô, mas não considerou uma coisa muito importante que estava por trás, e o Toledo destacou, eu me entreguei, porque ao escrever as análises, eu me deparava com situações que eu falava, poxa vida, não é assim que as coisas se dão. Mas aí também me posicionei um pouco no papel do cientista, sem querer fazer o uso simplificador, mas eu vou usar um termo talvez weberiano, então, da abstração, de dizer, não, o propósito da pesquisa e a permissão que a pesquisa me dá é exatamente essa. Num processo de pesquisa, é possível eu isolar um aspecto e tentar aprender algo importante dentro daquele aspecto, muito embora outros aspectos talvez tenham uma participação, inclusive, maior para o resultado final ao qual eu me refiro. E aí a ideia das fórmulas matemáticas bem simples de multiplicação e de função foram um pouco a representação que eu tentei trazer na apresentação que eu fiz hoje, de defender um pouco o posicionamento, sendo consciente de como a complexidade da cidade permeia absoluta a complexidade do projeto, e essa contribuição que eu poderia vir a dar com a tese, ela certamente estaria muito entrelaçada com fatores que eu não seria capaz de dar vazão.
mas agora com essas 6 contribuições que eu acabei de ter, por isso falei que reagir de pronto, assim, para mim é um supetão, seria o caso... Dupla personalidade aqui. Quem é que tem dupla personalidade? Você está contando 6? Ah, não, é porque na tela eu vejo 6 fotos, sou eu. Então tá. 5, verdade. Porque a minha tela tem 6, aí é coisa do computador. Se tivesse em vida real, não ia contar 6. Eu vejo a mim. Mas você tem que contar você, porque você vai ser o árbitro disso tudo. Ainda temos uma ata, né? Para aprender. Mas sim, ao fim e ao cabo, tomei nota do árbitro entendeu ata. Dos comentários. Seguindo, então, nas contribuições da Aspásia, da participação, da especulação, dos investimentos e o próprio projeto Porto Maravilha, que foi o objeto da apresentação que eu fiz hoje. Eu escolhi ele porque é um projeto que está em curso e a literatura, principalmente no campo do urbanismo, que trata dele, ela tem bastante contribuição nesse aspecto de especulação versus investimento. Então, de novo, o tamanho da tese e o desejo da tese em focar uma determinada abordagem. Esses elementos acabaram ficando de fora, mas seguramente numa revisão é possível contornar, e aí fazendo bom uso das recomendações da professora Raquel, de em que medida dar consistência para o trabalho e respaldar o trabalho. Eu, pessoalmente, gosto muito de nota, gosto de quando eu estou lendo um texto, quando tem nota eu gosto, e gosto de fazer também. Então, fazer notas entendo que vai ser importante e faz bastante sentido para dar consistência para o trabalho e a responsabilidade de enviar um documento para os 5 professores que eu falo agora foi muito grande e de publicar em seguida vai ser maior, na medida em que vai ficar, não vou poder mais mexer. Então, será um momento de realmente tratar com muito carinho as notas que eu tomei aqui, desde de erros muito claros, como o Toledo destacou, de uma autoria de projeto, também incorri em riscos nesse sentido ao longo de todo o trabalho e tentei, por isso, talvez a exaustão, cobrir os dados técnicos do projeto e não falhar como fonte de informação. De novo, quando o Toledo avaliou a análise feita do Decreto 322 e dos PAs e PALs, foi um trabalho muito desafiador e que eu me pergunto sobre em que medida a hipótese da pesquisa é incomprovável ou não. E aí, reagindo às provocações também de hoje, como formular uma conclusão que dê resposta à tese e não se furte a pautar os temas difíceis, que eventualmente são esses. A partir de uma hipótese de que a comprovação engenheirística, para assim dizer, é muito difícil, porque é um tema muito complexo, muito interdisciplinar, e, contudo, a conclusão que eu cheguei, e aí, agradecendo a análise da Aspásia, de verificar um amadurecimento da tese para a apresentação, eu compactuo com essa análise, fazendo uma autoanálise, como falei, com 2 semanas de vivendo o trabalho todas as horas do dia para montar uma apresentação de 20 minutos. Eu me debati muito com diversas questões e acabei utilizando a palavra de que o resultado sugere. Coragem, sim. Foi a palavra que eu utilizei na apresentação, que o resultado qualitativo e quantitativo sugere de que sim, as características urbanísticas podem interferem diretamente na chance de um projeto ser implantado ou não, mais ou menos. E o meu estado de entendimento disso seria nesse nível de que sugere. Eu não tenho que parar para ver como é estruturado de uma maneira consistente, inclusive em função da ata, da banca, para
para que fique no documento o encaminhamento de acordo com a banca que o leu, porque não tenho dúvida de que esse assunto desperta opiniões muito divergentes com todos que eu pude compartilhar. Então, o fato de ter feito entrevistas, entrevistei, e aí o Toledo fez homenagem a pessoas que não estão aqui com a gente, mas que deram testemunha. O Demetri deu uma testemunha do projeto que ele viveu na área portuária, me restringindo só o caso dele. E como cada arquiteto e projetista lida com o desafio de implantação no momento de tomar suas decisões, se existe uma conclusão e uma certeza que eu cheguei é de que é muito específico. Então, cada arquiteto, cada urbanista, quando vai projetar, eu ouso dizer que nenhum que eu entrevistei, eu fui entrevistado 2 dezenas, nenhum desconsidera o desafio de implantação. Eu não consegui ter nenhuma conversa, poder identificar, bom, essa pessoa projetou e tratou de tudo sem considerar que determinadas decisões influenciam nas chances do projeto ser implantado ou não. Porque todos, de alguma maneira, trazem isso. Raramente essa questão é trazida com evidência. Majoritariamente é trazido como um tema acessório, numa narrativa outra, que, contudo, na prática, acaba tendo um peso, às vezes, grande, que na narrativa não se apresenta. Então, a forma e a maneira de endereçar esse assunto e atribuir peso, ela é um tema sensível, foi difícil de fazer essa transposição. Mas uma coisa eu pude verificar, que todos os que projetaram em entrevistas que eu pude fazer, efetivamente motivaram algumas ou diversas, nunca a maioria, mas decisões em função da avaliação que eles próprios fizeram de como aquela decisão iria impactar a chance do projeto ser ou não ser implementado. Bom, para me ater ao essencial, e de novo agradecendo as contribuições, tenho certeza que o trabalho pode crescer muito com uma incorporação das críticas. A forma de como posicionar a conclusão seria a questão que eu ainda vejo como muito desafiadora na medida de que eu não sei efetivamente se o que eu acabei de dizer, por exemplo, seria aceito por vocês dessa maneira, porque é um tema que realmente me tensiona. O que conclui a tese? E eu hoje me fiz presente com a palavra de que qualitativas e quantitativas evidências sugerem que sim, a tese confirmou a hipótese inicial.